Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, vamos lá dar aquela velha olhadinha na nossa trilha pedagógica do dia, tá, turma? Hoje nós iremos trabalhar nossa disciplina de matemática. Junto com ela, iremos também trabalhar a nossa tabuada, tá certo? E aqui teremos também algumas continhas no caderno, tá certo? Continhas de adição com reserva. Tá bom, turminha? Aquelas continhas que tia já explicou para vocês como é que fazem, tranquilo? Então, tia vai dando tchau agora para vocês, porque vocês irão agora ficar apenas com o som da minha voz, tá certo? Mas aguarda aí porque eu volto já. Então, turma, voltamos. Eu quero que vocês abram aí na página 152, na disciplina de matemática, porque iremos falar hoje de dúzia e meia dúzia. Temos aí, certo, esta imagem. Dona Lúcia vai à feira todo sábado. E aí, tem aqui, né, uma das senhoras falando no balãozinho. Eu quero uma dúzia de laranjas. E aí, uma dúzia, tá certo? Ela é representada, tá certo? Pelo número 12. Ou seja, sempre que tivermos em um conjunto 12 unidades, eu quero dizer que temos aí uma dúzia de elementos, tá certo? E aí, ao lado, temos também a meia dúzia. A meia dúzia, tá certo? É metade de uma dúzia. Ou seja, se uma dúzia são 12, meia dúzia será 6, ok? Então, vamos lá recapitulando. Uma dúzia de laranjas é igual a 12 laranjas. E meia dúzia de laranjas é igual a 6 laranjas, ok, turma? Então, vamos lá observar e copiar aí, né, a atividade que está dizendo. Quantas laranjas Dona Lúcia vai levar? Se já sabemos que uma dúzia de laranjas são 12 laranjas, então coloca aí 12 laranjas, tá bom? Em outra barraca, ela pediu uma dúzia de ovos, então uma dúzia de ovos também será 12. Independente do elemento que seja usado, se ela utilizou a mesma quantidade, então teremos aí a mesma numeração, tá? Na primeira barraca, Dona Lúcia pediu uma dúzia de laranjas. Na segunda, ela pediu uma dúzia de ovos, ou seja, ela pediu uma dúzia de cada elemento. Então, ela terá 12 laranjas e 12 ovos, ok? Dona Lúcia comprou ainda meia dúzia de maçãs, ou seja, ela comprou 6 maçãs, tá, turma? Então, não esqueça, uma dúzia, certo, é igual a 12 unidades, tá bom? E meia dúzia é igual a 6 unidades, tranquilo? Então, sabendo disso, vamos lá para a nossa atividade da página 153. No primeiro quesito, ele diz assim: continue desenhando até formar uma dúzia. Temos aí 3 quadrados, tá certo? No primeiro quadrado temos aí algumas maçãs, né? Então, vocês irão contar essas maçãs e completar desenhando até chegar a uma dúzia. Lembrando que uma dúzia é igual a 12. Na letra B, temos aí 4 lápis. Quantos lápis faltam, tá certo? Para completar uma dúzia de lápis. Então, você vai contar, certo? E chegar à quantidade de uma dúzia. Na letra C, temos aí 3 copos, tá certo? Quantos elementos ainda faltam para completar uma dúzia, ok? Segundo quesito, conte as frutas de cada caixa e complete. Letra A, na caixa há quantas maçãs? Letra B, para completar uma dúzia de maçãs, faltam quantas maçãs, tá certo? Então, preste atenção para completar corretamente. Depois temos aqui, ó, letra A novamente. Há quantas laranjas na caixa? Na segunda caixa, tá? Na letra B, para deixar meia dúzia de laranjas na caixa, precisamos retirar quantas laranjas? Ou seja, lembrando, tá? Se uma dúzia é igual a 12, se eu tirar meia dúzia, que é 6, com quantas laranjas eu irei ficar? 12 menos 6 é igual a quanto? Então, vocês têm que fazer a continha e pensar, tá bom? Terceiro quesito. Pinte, letra A, meia dúzia de abelhinhas. Então, vocês irão pintar meia dúzia de abelhinha. Na letra B, uma dúzia de palitos. Na letra C, uma dúzia de lápis, tá bom? E no quarto quesito, vocês irão completar. Letra A, uma dúzia de borboletas são quantas borboletas? Letra B, uma dúzia e meia de réguas são quantas réguas? Nesse caso aqui, vocês irão colocar uma dúzia, tá certo? Que é aquele número que a gente já sabe, mais meia dúzia. Então, eu vou colocar, ó, 12
que é a quantidade de uma dúzia, mais meia dúzia, que isso é que vai formar que número, tá certo? E aí, vocês terão um número. Letra C, 2 dúzias de cadernos são quantos cadernos? Então, vocês irão colocar 2 dúzias, uma dúzia mais uma dúzia, e irão aí somar para poder chegar ao resultado, tá certo? Na página 154, também temos aí outra atividade, tá bom? Que diz assim, primeiro quesito, Salete foi ao supermercado e comprou 2 dúzias de ovos. Quantos ovos Salete levou para casa? Então, você vai calcular. Quanto é uma dúzia? Eu sei que uma dúzia é igual a 12. Então, eu vou colocar 12 em cima de 12 e aí eu vou fazer o cálculo, tá certo? Eu vou somar. Segundo quesito, mamãe ganhou 5 rosas. Quantas rosas ela deverá comprar para completar uma dúzia? Se mamãe só tem 5 rosas, quantas rosas faltam para que ela consiga completar uma dúzia, tá certo? Lembrando que uma dúzia é igual a 12, tá, turma? Terceiro quesito, Luciano foi à papelaria e comprou meia dúzia de lápis. Quantos lápis Luciano comprou? Quantos lápis ele precisa comprar para ficar com uma dúzia e meia? Ou seja, se Luciano comprou meia dúzia, tá certo? O Luciano tem aí a quantidade X referente a meia dúzia. E aí, quantos lápis Luciano tem e quantos lápis ele precisa comprar para ficar com uma dúzia e meia, tá? Presta atenção. Quarto quesito, Gustavo tinha meia dúzia de balas, ganhou mais 3 balas de seu avô. Com quantas balas Gustavo ficou? Quantas balas Gustavo precisa ganhar para ficar com uma dúzia? Então, isso aí é um problema, tá certo? Que você precisa calcular com muito cuidado, tá bom? Quinto quesito, para fazer uma torta, Adriana precisa de meia dúzia de maçãs. Ela tem 2 maçãs. Quantas maçãs falta? Desenhe a quantidade de maçãs que a Adriana precisa para fazer a torta, ok, turminha? Então, ó, realiza aí com cuidado a tua atividade, presta bastante atenção, tá certo? Para que você consiga, de forma bem clara, compreender os problemas e conseguir resolver também. Temos aqui ainda, ó, novamente, o exemplo, ó. 12 unidades formam uma dúzia. 6 unidades formam meia dúzia, ok, turma? E aí vocês irão realizar as atividades da página 153 e 154, que são aquelas que Tia acabou de explicar para vocês, tá certo, turminha? Então, e no caderno, vocês irão aí, ó, escrever, tá certo, o cabeçalho completo, tá certo? E aí, no primeiro quesito, vocês irão colocar essas continhas de adição. A adição com reserva, tá, turma? Só lembrando para vocês, eu vou aqui lembrar para vocês fazendo a primeira continha, que tem assim, 7 mais 5 e 3 mais 2, tá? Que no caso aqui é os números que estão em cima, 37, e os números que estão embaixo, que é 25. A gente sempre começa resolvendo os probleminhas pela coluna da unidade. Quais são os números que estão na unidade? É o 7 e o 5, tá bom? Então, 7 mais 5 fica quanto? Então, pensa aí direitinho quanto é que fica. E aí você vai colocar o número, tá bom? Lembrando que aqui o número vai subir. E o número que vai subir é sempre o número da dezena, ou seja, o número que está na frente, tá certo? E aí você vai colocar esse número lá em cima do 3. E aí depois você vai resolver, tá certo? Os números que estão na coluna da dezena, sem esquecer do número que você colocou em cima. Tranquilo, turminha? Então realiza também essa atividade com muito cuidado, ok? E aí teremos aí a nossa tabuada na página 35, onde diz assim, qual é o caminho mais curto? Soma o menor até o gatinho, tá certo? Então vocês vão ter que somar todos esses caminhos. Por exemplo, você vai pegar o caminho A, você vai somar todos os números, tá? Lembrando que aí existe a soma e a adição, tá? Então você 4 mais 3, que é igual a 7. 7 menos 1 é igual a quanto? Então, vocês vão e fazendo a adição, porque é uma mistura de soma, de adição com subtração, para chegar ao caminho mais curto, tá certo? O resultado que for menor é aquele caminho que vai levar o menino até o gatinho, ok, turma? Temos aí, ó, só para vocês observarem, tá certo? Então, não esquece, é bem complicado, mas é bem prazeroso de fazer, tá certo? Então, realiza a atividade de vocês com cuidado e atenção, e não esqueça, tá? A tia ama muito todos vocês. Até a próxima aula.